Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos, graça e paz também a todos. Graças a Deus, meus irmãos, todos nós estamos aqui com vida, paz, saúde, segurança e também no conforto de Deus. E como sempre, meus irmãos, mais uma vez, graças a Deus, mais uma noite e mais um dia se passou. Ou seja, um dia menos para a volta de Jesus. E a pergunta de hoje, meus irmãos, é: com todos os dons que Deus nos dá, será que nós temos dado frutos? Gostaria de ler algumas partes de uma parábola para os irmãos. Está em Mateus 25, versículo 14, vem dizendo assim: Pois será como um homem que, assentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E aqui, meus irmãos, um pouco para frente, comentando com todos vocês, para ficar breve, fala que essas pessoas aqui que receberam os seus talentos, um foi lá e multiplicou, e o outro também multiplicou, da forma que ele conseguiu, e teve um que resolveu esconder por debaixo da terra, porque ele teve medo de perder aquele dom, aquele talento que o seu senhor havia dado para ele. Então, para não correr risco nenhum, ele pensou assim: bom, eu vou apenas guardar esse talento aqui e quando o meu senhor quiser de volta, eu vou apenas devolvê-lo, porque ele me deu 1, então devolverei 1. E agora eu queria fugir um pouco para os irmãos, porque provavelmente os irmãos estão pensando assim: ah, mas Deus realmente me deu muitos dons. Mas quais dons? Como que eu posso dar frutos para Deus? Meus irmãos, só de nós termos a nossa língua dentro da nossa boca, só de nós podermos falar e conversar com as outras pessoas, isso já é um grande dom. Quantas pessoas podem pregar? Quantas pessoas podem dizer palavras boas para outras? E entre muitos outros dons, o de tocar instrumentos, o de saber regir uma conversa, o de saber confortar. Tantos dons, tantas bênçãos. Existem tantas formas, meus irmãos, de nós ajudarmos as outras pessoas e ser um exemplo, um testemunho de Jesus para outros. E comentando agora mais um pouco na parábola, diz que esse senhor, quando ele voltou, ele conversou ali com o primeiro servo e o servo deu para ele com juros, os bens, os talentos, os dons que ele havia dado. E também foi assim para o segundo. E já no terceiro, diz bem assim, olha, no versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai o que tem? 10. Então aqui, meus irmãos, Deus, ele nos faz uma repreensão. Mas eu gostaria de ler mais um texto para os irmãos, para nós entendermos direitinho o que Deus quer passar para cada um de nós. Está em Mateus 21, do 18 ao 22, vem dizendo assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, se até mesmo a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o quão importante é nós produzirmos frutos. Não significa exatamente que nós, ao segurarmos para nós mesmos durante uma parte da nossa vida os dons que Deus nos deu, que Deus vai nos julgar de imediato. Não, meus irmãos. Deus tem muita misericórdia e paciência para com todos nós. Mas eu queria contar uma história para vocês que eu escutei recentemente. Esses dias atrás, uma amiga muito querida minha estava passeando pelo seu pomar ali de frutas e ela percebeu que um pé de goiaba era carregado de frutos, outro era um pouco menos, outro tinha 2, 3 e outro tinha somente uma goiaba. E nós, quando olhamos para isso, o que nós pensamos, meus irmãos? A gente pensa assim: olha, por que todos os pés não estão carregados igual aquele?
Por que todos não estão produzindo muito? Porque o que a gente quer? Quando a gente planta uma fruta, a gente quer colher muitos frutos. Da mesma forma, meus irmãos, assim como nós olhamos para as plantinhas e queremos o melhor delas, o máximo que ela pode nos dar, Deus, com todos os dons e bênçãos que Ele nos proporciona, Ele quer o mesmo de nós. Mas não importa, meus irmãos, se é uma, duas, muitos ou carregado até beirar o chão. O que importa é produzir. Porque os irmãos perceberam aqui com Jesus, Ele foi procurar frutos e não encontrou nada. Então, às vezes, nós estamos vivendo somente de aparências, temos todas as bênçãos, estamos lindos, mas não produzimos os frutos que Deus necessita. Não somos um cheiro de vida para a vida a outras pessoas. Não estamos pregando o evangelho ou fazendo bem ao próximo. Então, meus irmãos, que todos nós possamos meditar nisso. E para todos nós que nos preocupamos em saber se estamos produzindo ou não e se temos dificuldade, que possamos fazer igual foi nesses últimos versículos aqui. Orar a Deus e pedir com fé para que Ele nos abençoe e nos transforme, para que a cada dia possamos ser servos melhores. Amém? Esse era meu desejo e oração a cada um dos irmãos. E para todos vocês que ficaram até aqui, podem curtir, compartilhar e também comentar.